A minha família mudou-se de estado e deixou-me para trás aos 17 anos com apenas um bilhete. 12 anos depois, eles voltaram. O meu nome é Alice. Durante 12 anos, a frase "vais conseguir virar-te" foi o fantasma que assombrou todas as minhas noites e o combustível que alimentou todos os meus dias. Aos 17 anos, eu não era uma rebelde ou uma toxicodependente, eu era uma filha dedicada que entregava o salário do meu emprego em part-time para ajudar nas contas, que estudava até a exaustão e que tentava desesperadamente comprar o amor de pais que pareciam ver-me apenas como uma despesa ou um fardo. O dia do abandono começou como qualquer outro. Saí cedo para a escola e depois fui para o trabalho. Lembro-me de ter comprado um pequeno ramo de flores para minha mãe no caminho de volta, uma tentativa patética de suavizar o ambiente tenso que reinava em casa desde que o meu irmão, o filho de ouro, tinha decidido que precisava de um carro novo. Quando abri a porta da frente, o silêncio não foi apenas estranho, foi absoluto. O eco dos meus passos no corredor vazio soou como um tiro. Corri pelas divisões, o meu coração a martelar contra as costelas. A mobília da sala tinha desaparecido. As cortinas tinham sido retiradas. O quarto dos meus pais estava limpo, como se nunca ninguém tivesse dormido ali. No balcão da cozinha, onde tantas vezes comi sozinha enquanto eles saíam para jantar, repousava um pedaço de papel arrancado de um caderno. Não havia morada, não havia número de telefone, não havia explicações. Apenas 4 palavras escritas com a caligrafia apressada do meu pai: "vais conseguir virar-te". Eles tinham levado tudo. O frigorífico estava vazio. A eletricidade estava prestes a ser cortada. Eles tinham planeado isto durante meses, esperando apenas que eu fizesse 17 anos para que a negligência não fosse tecnicamente um crime de abandono de menor exponível com prisão imediata, sabendo que eu teria vergonha demais para pedir ajuda. Naquela noite, sentei-me no chão frio da cozinha, rodeada pelo vazio, e chorei até não restarem lágrimas. Eu tinha $40 na carteira e uma mochila com livros escolares. O mundo era um lugar vasto e cruel, e as pessoas que me trouxeram a ele tinham decidido que eu não valia o espaço no caminhão das mudanças. A primeira semana foi um teste de sobrevivência pura. Dormi no chão, usando as minhas roupas como almofada. Comi pão seco e água da torneira. Tive de decidir entre o orgulho e a fome. Escolhi a sobrevivência. Fui até a casa da senhora Bennet, uma vizinha idosa a quem eu costumava levar as compras. "Alice? O que aconteceu?" perguntou ela, vendo o meu estado deplorável. "Eles foram-se embora, senhora Bennet. Mudarão-se para outro estado. Deixarão-me aqui." A senhora Bennet não fez perguntas desnecessárias. Ela deu-me um prato de sopa e deixou-me dormir no seu sofá. Foi ela quem me ajudou a encontrar um segundo emprego e a manter-me na escola. Mas a ferida no meu peito não fechava. Cada vez que via uma família no supermercado ou ouvia uma colega queixar-se da mãe, sentia uma fúria gélida. Eu não era uma pessoa, eu era um objeto descartado. Os anos passaram. O abandono transformou-se numa couraça. Trabalhei em turnos duplos, estudei à noite, eventualmente, consegui formar-me em gestão. Construí uma carreira, comprei o meu próprio apartamento, desta vez cheio de vida e luz, e encontrei o Michael, um homem que me ensinou que o amor não é condicional. 12 anos depois, eu era uma mulher de 29 anos, bem-sucedida, com uma filha de 2 anos, a Lily, e uma vida que eles nunca imaginaram que eu pudesse ter. E foi então que a campainha tocou. Pelo visor da porta, vi 2 rostos que o tempo tinha enrugado, mas que a traição tinha preservado perfeitamente na minha memória. O meu pai e a minha mãe estavam ali, à minha porta, vestidos com roupas simples, com um ar de quem tinha sido derrotado pela vida. "Alice?" A voz da minha mãe tremia. "Por favor, abre a porta. Precisamos de falar." O meu primeiro impulso foi gritar. O segundo foi rir. Eles queriam falar agora? Depois de 12 anos de silêncio? Depois de me deixarem a morrer à fome num apartamento vazio? Abri a porta, mas não recuei. Fiquei no limiar, como uma barreira de aço. "Vocês têm exatamente 1 minuto para dizer o que vieram aqui fazer antes de eu chamar a segurança", disse eu, a minha voz tão fria como a manhã em que encontrei aquele bilhete. O relógio na parede do corredor parecia bater mais alto a cada segundo de silêncio. O meu pai,
que eu recordava como um homem autoritário e impaciente, estava ali, curvado, com as mãos enfiadas nos bolsos de um casaco gasto. A minha mãe evitava o meu olhar, focando-se num ponto qualquer no chão, enquanto limpava as mãos nervosamente ao vestido. Alice, tu estás tão mudada. Estás linda, disse ela, com a voz embargada. O tempo passa, não é? Especialmente 12 anos, respondi, sem mover um músculo para os deixar entrar. O minuto de vocês está a contar. O que é que querem? O meu pai pigarreou, tentando recuperar um pouco da dignidade que o tempo lhe tinha roubado. Nós sabemos que o que fizemos, bem, que a forma como partimos não foi a melhor. Mas estávamos desesperados, filha. O negócio da família faliu, estávamos afundados em dívidas e o teu irmão, o Léo, tinha se metido em problemas graves. Se não saíssemos daquela cidade naquela noite, íamos perder tudo. E decidiram que tudo não me incluía a mim? A minha voz não tremeu, mas a fúria dentro de mim era um incêndio. Vocês levaram a mobília. Levaram a comida do frigorífico. Deixarão-me no apartamento arrendado sem um cêntimo e com a eletricidade prestes a ser cortada. Eu tinha 17 anos. Nós achamos que, se te levássemos, sérias apenas mais uma boca para alimentar no momento em que nem nós sabíamos onde íamos dormir. Exclamou a minha mãe, finalmente olhando para mim. Tu sempre foste a mais forte, Alice. A mais desenrascada. Sabíamos que, se alguém conseguia sobreviver sozinha, eras tu. O Léo é frágil. Ele precisava de nós. Tu não. Aquela frase, tu sempre foste a mais forte, atingiu-me como um murro no estômago. Era a desculpa clássica dos pais negligentes, punir o filho responsável por ser capaz, enquanto recompensam o filho irresponsável com toda a atenção e recursos. Então, o prêmio por eu ser uma boa filha foi o abandono? Perguntei, sentindo um riso amargo subir-me à garganta. E agora? O Léo já não é frágil o suficiente? Por que é que estão aqui 12 anos depois? O meu pai deu um passo em frente, tentando tocar no meu braço, mas eu recuei instantaneamente. O Léo, ele está doente, Alice. Ele precisa de um transplante de rim. Nós fomos testados, mas nenhum de nós é compatível. Viemos pedir-te, implorar-te, que faças o teste. Tu és a única esperança do teu irmão. Fiquei sem ar. O mundo parecia estar a pregar-me uma partida cruel. Eles não tinham voltado por arrependimento. Não tinham voltado porque sentiam a minha falta ou porque queriam pedir perdão pelo trauma que me causaram. Eles tinham voltado porque o filho de ouro precisava de uma peça de substituição, e eles lembraram-se da filha forte que tinham deixado para trás. Vocês apareceram aqui para me pedir um órgão? Perguntei, a minha voz agora reduzida a um sussurro perigoso. Não é pedir um órgão, é salvar a tua família. Choramingou a minha mãe. Somos o teu sangue, Alice. O passado ficou para trás. Agora o que importa é o presente. O Léo tem uma vida inteira pela frente. Eu também tinha uma vida inteira pela frente naquela manhã em que li o vosso bilhete. Gritei, e pela primeira vez, a máscara de calma que eu tinha construído caiu. Eu dormi no chão. Eu limpei casas de banho para poder comer. Eu tive de implorar a estranhos por um teto. Onde é que estava o meu sangue quando eu estava a morrer de medo sozinha naquela casa vazia? Nesse momento, o Michael apareceu atrás de mim, com a nossa filha Lily ao colo. A Lily olhou para os dois estranhos com curiosidade, apertando o pescoço do pai. Ao verem a neta que nunca souberam que existia, os olhos dos meus pais brilharam, mas não com amor, brilharam com a realização de que eu tinha recursos, que eu tinha uma vida estável, e que eu tinha algo que eles podiam usar. Alice, quem é esta menina linda? Perguntou a minha mãe, tentando forçar um sorriso. Esta é a prova de que eu sobrevivi apesar de vocês, respondi, fechando a porta até restar apenas uma fresta. Saiam da minha propriedade. Agora. Tu não podes deixar o teu irmão morrer. Gritou meu pai enquanto eu fechava a porta. Tu és um monstro se não ajudares. Tranquei a porta e encostei a testa à madeira fria. O Michael colocou a mão no meu ombro, mas eu não conseguia sentir nada além de um vazio gélido. Eles tinham voltado, e com eles, trouxeram a confirmação de que eu nunca fui uma filha para eles.
Eu era apenas uma apólice de seguro que eles decidiram resgatar 12 anos tarde demais. Depois de fechar a porta na cara dos meus pais, o silêncio que se seguiu no meu apartamento foi sufocante. Michael levou a Lily para o quarto, tentando protegê-la da energia tóxica que tinha invadido a nossa sala. Eu fiquei ali, especada, a olhar para a madeira da porta, esperando que eles batessem de novo, que gritassem, que fizessem qualquer coisa. Mas eles foram-se embora, deixando apenas o rastro do seu egoísmo. A paz, contudo, durou pouco. Na manhã seguinte, o meu telemóvel começou a vibrar com notificações incessantes. Não eram mensagens diretas, eram pedidos de amizade de perfis que eu não reconhecia e comentários em fotos antigas minhas no Facebook, que eu raramente usava. O meu irmão, Léo, o mesmo que precisava do meu rim, tinha publicado um vídeo. No vídeo, ele aparecia numa cama de hospital, pálido, não sei se pela doença ou pela iluminação estratégica, rodeado pelos meus pais. Esta é a minha irmã, Alice, dizia a legenda, acompanhada por uma foto minha de quando tinha 16 anos. Ela é a nossa última esperança, mas o sucesso subiu-lhe a cabeça. Ela vive no luxo enquanto deixa o próprio sangue morrer. Por favor, partilhem para que a mensagem chegue ao coração dela. A manipulação era de mestre. Em poucas horas, estranhos e alguns familiares distantes que nunca me tinham ligado nos últimos 12 anos começaram a atacar-me. Como pode ser tão fria, dizia um comentário. A família é sagrada, os erros do passado não justificam o assassinato, escreveu uma tia que eu nem sabia que ainda estava viva. Eles estão a tentar destruir a minha vida de novo, disse eu ao Michael, enquanto víamos os comentários. Eles não querem o meu rim, e eles querem o meu castigo por eu ter sobrevivido sem eles. Alice, isto é assédio, respondeu Michael, visivelmente furioso. Podemos pedir uma providência cautelar. Eles não têm o direito de te expor assim. Mas o pior ainda estava para vir. Recebi um e-mail da minha mãe. O assunto era, para o teu bem. No corpo do e-mail, ela não pedia desculpa. Ela anexou uma cópia do bilhete que o meu pai tinha deixado 12 anos atrás, vais conseguir virar-te. Abaixo da foto do bilhete, ela escreveu, viste como tínhamos razão? Tu viraste-te. Tornaste-te uma mulher rica e forte. Se te tivéssemos levado, serias um fracasso como Léo. Devias agradecer-nos por te termos abandonado. Foi o nosso empurrão para o teu sucesso. Agora, paga a tua dívida de gratidão e salva o teu irmão. A lógica retorcida dela fez-me sentir náuseas. Eles estavam a tentar transformar o crime de abandono num ato de amor duro. Eles queriam que eu acreditasse que o trauma, a fome e o medo que passei foram um presente que eles me deram. Naquela tarde, decidi que não ia ficar calada. Marquei um encontro com os meus pais num local público, um café movimentado onde eles não poderiam fazer uma cena. Eu precisava de saber a verdade sobre o estado do Léo. Quando cheguei, eles já estavam lá, com pastas de exames médicos em cima da mesa. O meu pai empurrou os papéis na minha direção antes de eu me sentar. Aqui tens. Ele está em falência renal terminal. Se não houver um dador compatível nos próximos meses, ele entra em lista de espera prioritária, mas o estado dele é frágil demais para diálise a longo prazo. Olhei para os exames. Eu não sou médica, mas os números pareciam reais. O Léo estava mesmo a morrer. Por um segundo, a Alice de 15 anos, aquela que ajudava o irmão a estudar e que recebia portas na cara em troca, sentiu uma pontada de pena. Eu faço o teste, disse eu, e vi o brilho de triunfo nos olhos da minha mãe. Mas interrompi-os antes que comemorassem. Mas com uma condição. Uma condição absoluta. Qual? Perguntou meu pai, já com um sorriso ganancioso. Dinheiro? Nós pagamos o que for preciso quando Léo recuperar e voltarmos ao negócio. Não quero o vosso dinheiro, respondi, inclinando-me para a frente. Se eu for compatível e se eu decidir fazer isto, vocês vão assinar um documento legal de renúncia total. Nunca mais me contactam. Nunca mais mencionam o meu nome ou o da minha filha. E, acima de tudo, vocês vão admitir publicamente, nas mesmas redes sociais onde me atacaram, que me abandonaram aos 17 anos para morrer à fome. Quero a verdade escrita por vocês. O rosto da minha mãe endureceu. O ato de amor duro deles estava prestes a ser exposto como a negligência criminosa que realmente foi.
A semana que se seguiu ao teste de compatibilidade foi uma tortura psicológica. O Michael implorou-me para não o fazer, temendo que, se eu fosse compatível, a pressão para doar o rim se tornasse insuportável. Mas eu precisava de saber. Precisava de olhar para aquele resultado e saber que a vida do Léo estava nas minhas mãos, para que a minha decisão de ajudar ou não fosse, pela primeira vez na vida, um ato de poder meu, e não uma submissão à vontade deles. Recebi a chamada da clínica na quinta-feira à tarde. O médico foi direto: Dona Alice, os resultados estão prontos. Mas há algo invulgar que precisamos de discutir pessoalmente. Pode vir à clínica com os seus pais? Aquelas palavras, algo invulgar, deixarão-me em alerta. Encontrei-me com os meus pais na sala de espera. A minha mãe estava radiante, como se já tivesse o meu rim embrulhado num laço de presente. O meu pai lia os papéis da renúncia legal que eu tinha exigido, bufando de indignação, mas pronto para assinar. Fomos chamados ao consultório. O Dr. Mendes olhou para os três e suspirou. Fizemos os testes de HLA e de tipagem sanguínea para compatibilidade de transplante. E o resultado é que a Alice não é compatível com o Léo. De todo. O quê? Mas eles são irmãos. Gritou meu pai. Tem de haver um erro. Não há erro, continuou o médico, ajustando os óculos e olhando fixamente para os meus pais. Na verdade, o teste revelou algo mais profundo. Geneticamente falando, é impossível que a Alice e o Léo sejam filhos dos mesmos pais biológicos. Mais especificamente, os dados sugerem que Alice não tem qualquer vínculo biológico com os senhores. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que o vazio daquela casa há 12 anos. Senti o chão fugir-me. Olhei para minha mãe, que ficou subitamente cinzenta. O meu pai parecia ter levado um choque elétrico. O que é que isto significa? Perguntei, com a voz a falhar. Significa, disse a minha mãe, num sussurro quase inaudível, que tu foste um erro em que decidimos esconder. A história saiu como um veneno. A minha mãe tinha tido um caso breve durante uma crise no casamento. Quando engravidou de mim, o meu pai a perdoou-a com a condição de que eu nunca soubesse e de que eu fosse tratada como uma cidadã de segunda classe na casa deles. Eu era o lembrete vivo da traição dela e da ingenerosidade dele. Foi por isso que me deixaram para trás? Perguntei, enquanto as peças do puzzle da minha infância se encaixavam com uma clareza cruel. Por isso é que o Léo tinha tudo e eu não tinha nada? Por isso é que o bolo estava empelotado e o meu esforço nunca era suficiente? Porque eu nem sequer era vossa? Tu eras uma obrigação, Alice. Explodiu meu pai, a máscara de arrependimento a cair completamente. Eu sustentei-te durante 17 anos por caridade. Quando fomos embora, eu achei que já tinha pago a minha dívida ao destino. Não te levei porque não eras sangue do meu sangue. E agora nem sequer serves para salvar o meu verdadeiro filho. A crueldade daquelas palavras teria destruído Alice de 17 anos. Mas Alice de 29 anos apenas sentiu um alívio avassalador. Estão a ouvir isto? Perguntei ao Dr. Mendes, que estava visivelmente horrorizado. Isto é a minha família. Levantei-me. Não havia rim para o Léo. Não havia dívida para comigo. E, finalmente, não havia mais qualquer ligação que me prendesse àquelas pessoas. Alice, espera! Gritou a minha mãe, tentando agarrar-me no corredor. O Léo ainda está a morrer. Podes fazer uma doação cruzada. Podes doar o teu rim a um estranho para que o Léo suba na lista. Ainda pode ser útil. Virei-me para ela, com um sorriso que a fez recuar. Sabes aquela frase que o teu marido escreveu no balcão? Aquela que eu li enquanto chorava sozinha no escuro? Pois bem, usem-na com o Léo. Digam-lhe que a irmã que vocês maltrataram e o pai biológico que nunca existiu não vão aparecer. Digam ao Léo que, a partir de agora, ele vai conseguir virar-se. Saí da clínica sem olhar para trás. Mas a guerra não tinha acabado. Quando cheguei ao carro, vi que o meu pai tinha deixado uma última mensagem no meu vidro, riscada com uma chave: vais pagar por isto. Eles não aceitariam a derrota tão facilmente. Mas o que eles não sabiam é que eu já não tinha medo do escuro. A revelação de que eu não tinha qualquer vínculo biológico com os meus pais e o meu irmão não foi um choque negativo, foi a última peça de um puzzle que eu tentava montar há 12 anos.
De repente, a frieza da minha mãe, a impaciência do meu pai e o desprezo do Léo faziam sentido. Eu nunca fui uma filha para eles, e eu era um erro que eles tentaram gerir até que a gestão se tornou demasiado cara. Mas o meu pai não ia desistir. Naquela noite, após ter riscado o meu carro, ele enviou uma série de mensagens frenéticas. Ele ameaçou ir à polícia dizer que eu os tinha agredido, ameaçou ir ao meu local de trabalho e, por fim, fez a ameaça mais baixa: se o Léo morrer, a culpa é tua por seres egoísta. O sangue não importa, o que importa é o que nos deves por te termos alimentado. Decidi que o jogo deles terminava ali. Com a ajuda do Michael e de um advogado, reuni todas as provas, a cópia do bilhete de abandono, os registros da clínica que provavam que eu tinha tentado ajudar mesmo após o abandono, as mensagens de assédio e a gravação da confissão da minha mãe no consultório. Em vez de lutar nas sombras, usei a mesma arma que eles, a exposição. Publiquei um texto detalhado nas redes sociais, respondendo ao vídeo do Léo. Anexei a foto do bilhete e vais conseguir virar-te e os resultados dos testes de ADN. Sim, eu virei-me, escrevi. Virei-me sozinha quando me deixaram aos 17 anos com a casa vazia. Virei-me quando me chamaram de monstro por não doar um órgão a alguém que nem sequer é meu parente biológico, mas que me usou como bode expiatório a vida toda. A minha dívida com vocês foi paga com cada noite que dormi no chão frio daquela casa. Hoje, a minha família não é quem partilha o meu ADN, mas quem partilha o meu respeito. O post tornou-se viral. O Tribunal da Opinião Pública, que antes me atacava, virou-se contra eles com uma fúria avassaladora. A pressão foi tanta que eles tiveram de apagar as suas contas e desaparecer novamente. O meu pai, temendo represálias legais pelo abandono e pelas ameaças, fugiu de volta para o estado de onde tinham vindo. Soube, meses depois, através de um primo distante, que o Léo conseguiu entrar na lista de transplante através de um dador falecido. Ele sobreviveu, mas a família perfeita em que eles tentavam manter desmoronou-se. Sem uma alva comum, começaram a destruir-se uns aos outros. O meu pai e a minha mãe acabaram por se separar, culpando-se mutuamente pela ruína financeira e moral em que se encontravam. Eu finalmente encontrei o silêncio que merecia. No aniversário de 3 anos da Lily, olhei em volta da nossa sala. O Michael estava a assar hambúrgueres no balcão, a senhora Bennett, a vizinha que me acolheu aos 17 anos e que agora é a avó adotiva da Lily, estava a rir, e a casa estava cheia de amigos que me apoiaram nos momentos mais negros. Aproximei-me do balcão da cozinha e, por um momento, visualizei aquele pedaço de papel de há 12 anos. O Michael notou o meu olhar e abraçou-me por trás. Estás a pensar no bilhete? Perguntou ele. Sim, respondi, sorrindo. Mas desta vez, estou a pensar que o meu pai tinha razão numa coisa. Eu realmente consegui virar-me. Mas não porque eles me fortaleceram com o ódio deles. Eu virei-me porque descobri que a família não é algo que nos é imposto pelo nascimento, é algo que escolhemos construir com verdade e amor. A Lily correu para mim, entregando-me um desenho onde estávamos os três, mãos dadas, sob um sol amarelo gigante. Guardei o desenho na gaveta onde antes guardava o bilhete de abandono. O passado tinha sido finalmente arquivado. A Alice que foi deixada para trás já não existia. No seu lugar, havia uma mulher que sabia que a sua maior vitória não era o sucesso financeiro, mas a capacidade de olhar para o espelho e saber que, ao contrário deles, ela nunca deixaria ninguém para trás.